Olá, queridos ouvintes. Eu sou Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, e temos o prazer de apresentar o primeiro episódio da nossa série Falando de Saneamento e Saúde, em parceria com a Probongo. Hoje vamos falar sobre a história do saneamento e sobre a sua evolução. Para isso, temos um convidado bastante especial, o Dr. Marcelo de Campos, que é advogado, mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela UCAM Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Saneamento e Recursos Hídricos da OAB Rio de Janeiro e organizador, juntamente com o Dr. Leandro Frota, do livro Novos Rumos do Saneamento, publicado pela editora Sinergia. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, Luana. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui nesse episódio do Falando sobre Saneamento e Saúde e falando especialmente sobre o tema de saneamento, que é um tema muito importante para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Bom, doutor Marcelo, o senhor lançou recentemente um livro que nos chamou bastante atenção, intitulado Os Novos Rumos do Saneamento. Esse livro ele traz uma análise histórica bastante interessante a respeito do saneamento básico, né? E nós gostaríamos de saber como que o saneamento entrou na sua vida, como que veio essa ideia de falar a respeito desse tema tão importante. Olha, o saneamento entrou na minha vida desde 98. Eu me formei em 97, final de 97, e já em 98, estudando sobre a tarifação da modelagem existente aqui no Rio de Janeiro, da Companhia Estadual de Águas, daqui a SEDAI, fui estudar o modelo de tarifação, fui estudar também o programa de desestatização do Estado do Rio de Janeiro, que nessa época era o boom que estava acontecendo aqui no Estado do Rio de Janeiro, e obviamente a municipalização da concessão de água e esgoto da cidade de Niterói, que é a cidade onde eu vivo. Então, assim, o saneamento entrou logo no início que eu me formei em Direito e comecei a estudar justamente por causa desse boom, né? O que vai acontecer com a concessão de águas e esgotos daqui do estado do Rio de Janeiro, a municipalização aqui da cidade de Niterói, e aí eu comecei a estudar e virou um vício. O saneamento realmente é uma coisa instigante e que deixa a gente sempre empolgado ao falar sobre o tema. E com base nas pesquisas que o senhor tem feito, que trouxeram a busca por esse livro, desde quando que o ser humano tem se preocupado com o saneamento básico, né? Desde quando a gente pode falar que o saneamento básico existe? Porque esse é um tema, Marcelo, e nós que estamos acostumados a lidar, muitas vezes paramos para pensar em relação a desde quando que o ser humano se preocupa com isso, né? E como que se deu a história desse tema tão importante, levando em consideração a evolução das civilizações do ser humano. Então, eu gostaria que, se tu pudesse, apresentasse um pouquinho a respeito dessas pesquisas e desse histórico. Sim, excelente pergunta. Na verdade, o que aconteceu? Era difícil a gente, como eu falei, em 98, muita gente não escrevia sobre o saneamento. Então era difícil a gente achar um texto técnico para falar sobre a história do saneamento no Brasil, né? Só se falava da década de 70 à frente, de 50 à frente, mas nunca falando como começaram, na verdade, as etapas, né, do saneamento. Então, foi sempre trazer um estudo histórico. Obviamente eu consegui essas informações em livros de historiadores, em livros de arquitetos e urbanistas, em livros de engenheiros, em alguns livros de juristas. Então a ideia foi fazer essa compilação, né, da história do saneamento desde do início dos tempos, né? Então a gente começou a notar que a sociedade, conforme a sociedade ia evoluindo, ela na verdade iam sendo apresentadas as etapas
do saneamento. Então, por exemplo, no saneamento, na sociedade 1.0, que é a sociedade primitiva, lá na pré-história, a gente está falando aí de 4 milhões de anos atrás, né, quando a gente já estava falando sobre o Homo sapiens, o Homo habilis, né, se existia o saneamento desde essa época, desde a história da evolução do homem mesmo, né? E a gente notou que nessa época, como a sociedade era nômade, né? Você tinha na pré-história ali os caçadores-coletores, né? Caçavam animais, coletavam raízes, frutos, grãos, e você tinha uma água em abundância no planeta. Então você não tinha essa necessidade ainda do tratamento da água. Sociedade 1.0. Então, na sociedade 1.0, que é a primitiva, né, bem pré-histórica mesmo lá no início, você não tem ainda o saneamento. O saneamento ele começa a ocorrer na medida em que o Homo sapiens ele começa a perceber mais a fazer o cultivo e o plantio, a irrigação mais perto logicamente da onde eles habitavam, né? Na verdade, o homem da pré-história ele habitava em cavernas, né? Então, na verdade, você não tinha uma preocupação em levar a água ainda nas cavernas, mas no que ele começa a fazer a domesticação dos animais, a fazer plantio, né, dos grãos que eles coletavam, isso, na verdade, começam a ter a necessidade de fazer o abastecimento de água. E foi interessante, Luana, porque como é que eles descobriram como é que eu vou fazer o armazenamento de água? Eles, na verdade, pisavam no barro quando chovia, e a pegada dos Homo sapiens, quando chovia, ela ficava aquela marca do pé com água ali junto. Então eles notaram que o barro era uma coisa em que você poderia já armazenar a água. Então começaram a pegar o barro, fazer a transformação do barro, isso eu estou falando já de 12 mil anos atrás, já veio de 4 milhões de anos até 12 mil antes de Cristo. Eles começam a transformar o barro em vasos, em cerâmicas e, obviamente, a armazenar toda a água que eles precisavam ali para levar para as cavernas quando chovia, para ter água para abastecimento deles próprios, né? E também perceberam que, como eles caçavam, né? Perceberam que os peixes, por exemplo, né? Você não ia até o rio para pegar um peixe. Eles pegavam esses vasos, que eles começaram umas cantoneiras assim, que eles já armazenavam com água até do mar às vezes, colocavam peixes lá dentro para levar para as cavernas para poder fazer essa armazenagem de água também. Então começou-se a sociedade, o saneamento 1.0, que eu fiz essa classificação no livro, né, uma classificação inovadora, em que eu chamo o saneamento 1.0 com a modelagem estrutural ainda primitiva, com a captação da água com armazenagem nesses vasos. Eu achei muito interessante essa tua metodologia classificando, né, saneamento 1.0, porque traz aí, né, a questão de inovação, de chegar no 5.0, que é a realidade atual. Então, mas explicando um pouquinho a respeito desse saneamento 1.0, essa quantidade de água que eles armazenavam era suficiente para o consumo da população? Eles viviam apenas em famílias, coletavam todo dia essa água e armazenavam ali para suas atividades do dia a dia? Como é que era feito com o esgoto, no caso, né? Ou as fezes que eram geradas? Existia alguma forma de armazenamento também ou não? Como que isso acontecia ou não? Só apenas se buscava água, né, armazenava nesses locais e o número de vezes necessária, esse percurso era feito para que as pessoas pudessem tomar essa água e utilizar nos afazeres. Muita, Luana, eu acho que, na verdade, na pré-história, o Homo sapiens ele não tinha ainda banheiro. Então, necessidades fisiológicas feitas pelo Homo sapiens na época, eles faziam isso no mato, lugar mais longe da caverna onde moravam.
e obviamente se refugiavam de chuva, de temporais, enfim. Mas eles começaram a notar que essa necessidade fisiológica que era feita num lugar apartado, ela servia também como adubo, porque as plantas começaram a crescer e florescer, obviamente, nos locais que eles utilizavam, entre aspas, e eles passaram a guardar também em vasilhames, né, algumas fezes para se transformar com o tempo. Aquilo virava adubo e isso melhorava o plantio, né, para agrícola deles. Então, a sociedade do zero primitiva ela muda para uma sociedade de pastoreio e agrária. Então, o homem passa a domesticar os animais, fazer esse plantio e cultivo e, obviamente, a armazenagem dos dejetos e de alguns rejeitos, eles guardavam também nesses vasilhames de barros, né, ou argilas que eram transformadas e, obviamente, até cinzas de passados eles guardavam também nesses vasos. Então, quer dizer, não era só a armazenagem de água para plantio ou para abastecimento. Você tinha também a armazenagem de rejeitos e até de dejetos para realmente servir como esse resíduo servir para uma outra função. E, nesse período, o homem a sair do nomadismo, né, que ele era nômade, ele não tinha uma casa fixa, ele saía para caçar, para coletar e acabava o alimento, ele continuava dando pelo planeta, né? E você acaba tendo, quando você faz essa domesticação dos animais e o plantio, o cultivo, o homem passa a viver o sedentarismo. Isso tudo está na bibliografia até do nosso livro, a gente coloca realmente porque o homem passa do nomadismo para o sedentarismo e é impressionante que a cidade, o Homo sapiens, ele começa a ter essa necessidade de morar ou domesticar os animais perto dos rios, perto dos lagos, perto das bacias. E aí você tem uma sociedade que começa a evoluir desde de 12 mil anos até 9 mil anos antes de Cristo e depois até 800 antes de Cristo, você tem uma sociedade que passa a viver ao longo dos rios. Foi assim na civilização egípcia, há 4 mil anos atrás, você tem a civilização egípcia fazendo sedentarismo, passando a residência ali no rio Nilo. Você tem a civilização hebraica vivendo ali no Rio Jordão, ao longo do Rio Jordão. Você tem isso 3.200 anos atrás, antes de Cristo, na verdade. Depois você tem a civilização da Mesopotâmia, que você tem ali 3.500 antes de Cristo, mais ou menos, vivendo entre o Rio Tigres e o Rio Frates. Você também tem a civilização hindu, né, ali no Rio Hindu, vivendo entre o Rio Hindu, 3.200 a.C., civilização chinesa também se assentando entre o Rio Amarelo e o Rio Azul, isso há 4 mil anos antes de Cristo. Então você começa a perceber que a evolução da sociedade ela começa a trazer as outras etapas do abastecimento de água. Enquanto na sociedade primitiva você tinha armazenamento de água em vasos, em pedras e tudo mais, e dejetos e rejeitos também, você agora começa a ter a população se assentando ao longo desses rios, né, para poder ficar mais perto de um abastecimento maior de água. Por quê? Só para trazer um contexto, você tinha as famílias, elas se conviviam entre si, as famílias foram crescendo, das famílias aquilo é uma aldeia, tribos, das tribos povoamentos para vilas, de vilas para freguesias, de freguesias para cidades, e aí a gente tem a evolução
da sociedade, basicamente com a evolução do processo de conurbação urbanístico, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas só mostrando que esse saneamento 2.0, eu classifiquei essa modelagem estrutural. O ser humano começa a se assentar ao longo dos rios. Essa modelagem estrutural ela passa a se chamar uma modelagem rústica, uma modelagem rudimentar ainda, que na verdade é você trazer o abastecimento, a irrigação do plantio, tudo fazendo valas dos rios mais para próximo da onde você iria morar, se assentar, que é obviamente na beira dos rios. É muito interessante, né, Marcelo, a gente vê que no final das contas essa infraestrutura ou a forma que a gente lida com a água está muito relacionada com o nosso processo de desenvolvimento. Ou seja, a partir do momento em que a gente se instala, que a gente vira sedentário, que a gente ainda é nos dias de hoje, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas esse sedentarismo trouxe a essa nova forma de lidar com a água, né, que seria esse saneamento 2.0. E o saneamento 3.0? O que seria essa etapa subsequente, digamos? Então, essa etapa subsequente, ela acontece da seguinte forma. Nós tínhamos, como eu falei, uma modelagem estrutural ainda rústica, rudimentar, que na verdade o que acontece? A população, na verdade, ela ia se assentando ao longo do rio, mas sempre com a intenção de você captar essa água. Eram criadas valas dos rios para ela passar no meio das cidades e, obviamente, no final da cidade, né, era o que a gente chama hoje de esgotamento sanitário, mas na Europa se chamava de águas servidas, né? Então você ia construindo toda essa civilização ao longo da cidade. Então você tinha esses canais que traziam as águas lá dos rios que você se assentava ao lado deles, e mais ao final das cidades, uma água já servida, onde as pessoas iam fazer as necessidades lá no final dessa canalização por valas, né? Digamos assim, nessa modelagem rústica e rudimentar. Com o passar do tempo, foi-se necessário começar a ter muitas doenças transmissíveis, obviamente por essas águas servidas, né? Então, primeiro houve um movimento de você fechar essas valas que eram criadas. Até nas apresentações que eu faço, eu trago lá fotos, né, do Vale do Indu, em Arapa, em Mohenjo-Daro, que estamos falando aí de 1500 a.C., onde vocês têm toda essa vala que é criada, e para você fechar essa vala que corria a céu aberto, você começa a colocar pedras em cima dessas valas, por causa do odor que vinha também dessas valas aos finais das cidades, e obviamente com o intuito também de tentar trazer uma menor transmissão dessas doenças. Então você começa a sair dessa modelagem do saneamento 2.0, entrar no saneamento 3.0, que é um saneamento de forma arquitetônica e medieval, que eu venho falando, né, na classificação que eu trouxe no meu artigo, eu venho falando justamente isso. Nessa época a gente sai dessas civilizações orientais, civilizações antigas, a gente tem as civilizações que são as civilizações greco-romanas. Então você tem ali na Grécia as cidades que eram chamadas polis, e obviamente as cidades romanas você tinha as cívitas, e eram construídas cidades. Realmente você precisava fazer um processo de adução, né? Aí já vamos falar das outras etapas do que na verdade é a captação de água. Então você já tem que fazer a adução e o transporte dessa água ao longo das cidades. Então você começa os imperadores, o Império Romano, que na Europa ele
foi o grande império ali de praticamente quase todos os países que hoje estão na Europa foram dominados pelo Império Romano e, obviamente, o imperador criou essa necessidade de trazer a água de lugares distantes para abastecer a cidade. E eles chamaram os arquitetos, na épocas medievais, para fazer toda essa arquitetura. Então não bastava você só fazer o transporte dessa água para a cidade. Aquilo tinha que ser bonito. Por isso que a gente vê grandes aquedutos na Europa, principalmente. O aqueduto Cláudia, se eu não me engano, tem 7 quilômetros de aqueduto, e a água vinha por gravidade para abastecer a cidade. Você tem aquedutos em Portugal, na Alemanha, na França, na Espanha, e nas apresentações até que eu faço, eu trago todas essas fotos de todos esses aquedutos que foram construídos ao longo da Europa. E você tem então uma nova modelagem, que é esse saneamento 3.0, para trazer um pouco ali de uma infraestrutura um pouco mais sofisticada e até uma beleza enorme. Muitos desses aquedutos na Europa, eles são considerados até pontos turísticos, né, onde as pessoas infelizmente a da Lapa no Rio de Janeiro ainda não são um ponto de turismo, mas mostra como é que foi mais ou menos esse movimento feito para o saneamento 3.0, que na verdade, o aqueduto da Lapa. Ele, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, ele, na verdade, é um aqueduto que foi copiado de um aqueduto de Portugal. Então, você passa dessa evolução do saneamento 2.0 para o saneamento 3.0, que é esse arquitetônico e medieval. Legal. E é muito interessante, né? Quem conhece o Rio de Janeiro vê aquela estrutura e hoje para nós parece meio impensável, né? Mas para que construir toda essa estrutura? Quando a gente fala de levar água, isso é tão mais simples. Mas faz parte da história, né? Faz parte de toda essa evolução que a gente teve, que a gente está comentando aqui. E explica um pouquinho pra gente, porque tudo bem, surgiu da necessidade do crescimento da cidade, de a gente levar água para essas pessoas, de ter o afastamento desses dejetos, né, de uma maneira adequada, mas em que momento que a gente conseguiu entender essa correlação entre o saneamento e saúde? Entre ter água de qualidade, uma água que não esteja contaminada pelo esgoto, né? Quando que a gente entendeu que não bastava apenas afastar esse esgoto, ou que ele poderia fazer mal para a população, trazendo uma série de doenças como hoje a gente conhece. Só trazendo mais um comentário, né? Tu falava ali dos valões a céu aberto, de esgoto a céu aberto. Infelizmente, essa ainda é uma realidade em muitas regiões do país. A gente já teve, claro, grandes evoluções, mas tem até um colega nosso que sempre fala que no Rio de Janeiro existe, eu moro depois do valão, antes do valão, então mesmo em regiões bastante adensadas, bastante desenvolvidas, a gente ainda tem essa questão do valão de esgoto a céu aberto, que é algo medieval, né? Algo que foi criado lá atrás porque não se tinha tecnologia para isso. Mas explica então um pouco para a gente, a partir de que momento que se viu, né, que o saneamento era saúde, que tem uma correlação direta. Perfeito, Luana. Exatamente, infelizmente é uma tristeza a gente escutar isso, né, que eu moro depois do valão, infelizmente a gente ainda tem essa situação, mas foi justamente essa situação que foi evoluindo com o tempo. Então vamos sair agora do saneamento 3.0 para entrar no saneamento 4.0. E o que foi isso? Depois, obviamente, ainda no Império Romano, a gente teve um papa chamado Gregório I. Isso nós estamos falando de mais ou menos 590, 600 antes de Cristo ali. Tem por ter toda essa construção do Império Romano. O Império Romano, ele como é que eu vou dizer, ele tecnologicamente, ele avançou muito no saneamento, porque ele construiu aquedutos, mas tinham grandes reservatórios
com água quente, você tinha banheiros, latrinas públicas. Nas minhas apresentações eu trago todas essas fotos de Éfeso, grande Constantinopla, você mostra todo como é que eram as latrinas públicas, o banheiro junto, né? Tinha vasos um do lado do outro ali, não tinha separação de cabine nem nada. Aquilo ali era assim na época de Roma. E assim, os banhos públicos também nas termas, todo mundo tomava banho junto. Então o Papa Gregório primeiro começou a entender que aquilo ali era luxúria, era pecado, promiscuidade. Então ele determinou, muito forte naquela época, principalmente no Império Romano, ele determinou que as pessoas só podiam tomar um banho por ano. Um banho por ano. É coisa que é impensável hoje, mas isso já está na história, aconteceu. Então o que acontece? As pessoas não tomavam mais banho. Isso está falando na época medieval. Obviamente a transmissão de doença começa a crescer de uma forma absurda na Europa. A gente vai ter ali a grande, como é que eu vou dizer, a grande tristeza que aconteceu na Europa, que 1/3 da população é dizimada por causa da peste negra e outras doenças transmissíveis. Então você tem 1/3 da população europeia morrendo por causa de doenças transmissíveis pela água. Então o imperador começa a tirar os arquitetos que construíram, né, fizeram todo esse movimento das termas, que eram lindíssimas, dos aquedutos também lindíssimos, e começa a colocar engenheiros e pessoas ligadas à saúde pública para você tentar acabar com essa mortandade, né, que é 1/3 da população dizimada. Vamos ter que mudar isso. Então engenheiros começam, obviamente, a pensar. Você já tinha ali, nessa época, você já centrífugas e bombas movidas a cavalo. Depois você tinha bombas movidas a vapor. Então você começa a entender o fato de você deixar transportar aquela água servida um pouco para mais longe da cidade, né? Então você começa a ter alguns reservatórios que você levava essas águas servidas, né, para algum ponto específico da cidade. Nas apresentações eu coloco até o mapa de como era a estrutura de saneamento, tanto de abastecimento de água como sanitário na época do Império Romano. Você tem ali a cloaca máxima, que foi criada, passa embaixo da Basílica do Vaticano para você. Aliás, uma parte dessa cloaca máxima ela é até utilizada hoje em dia. Uma coisa construída na época medieval, até hoje funciona de forma parcial, mas ainda funciona. Então você começava a afastar essas águas servidas, infelizmente, para jogar em algum rio mais próximo da cidade. E, obviamente, a gente estamos falando aí, infelizmente, da poluição, né, de algum recurso hídrico da época, né? Mas era isso, é um fato que aconteceu. Então você tem todos os engenheiros começando a trabalhar para poder evitar essa transmissão de doença. Começam a ser criados, obviamente, tubos de ferro fundido, né? A metalurgia já transforma lá na Europa já de uma forma forte no Império Romano. Então você já tem os primeiros tubos fundidos sendo criados e sendo colocados nas principais cidades, digamos assim, para você fechar aquelas águas servidas de uma forma que ela não transmitisse doença pelo ar e, obviamente, você afastasse elas das cidades. Então, essa modelagem estrutural, eu classifiquei ela como uma modelagem estrutural de engenharia sanitária, que foi, na verdade, foi trazer esses engenheiros para o saneamento, com o intuito também de cunho de saúde pública, porque a transmissão de doença e a peste negra, que tomou 1/3, era de suma importância
obviamente, uma política pública do Império Romano na época para você poder fazer digamos assim, esse novo saneamento, esse saneamento que eu fui chamar o saneamento 4.0, e isso vem do estado antigo, medieval, até chegar ao estado moderno atual. E como a gente pode trazer esse novo saneamento para os dias de hoje também? Porque se a gente for trazer a questão da Covid, foi uma grande epidemia, uma grande pandemia que muitas pessoas não tinham como higienizar suas mãos porque não tinham acesso a água, ou não tinham acesso à qualidade. Então, como a gente ainda vive problemas associados à saúde, de pandemias, de questões que impactam a vida de milhares de pessoas por conta da falta do saneamento básico. Então, apesar de a gente ter hoje todo o conhecimento desse saneamento 4.0 e entender muito mais do ponto de vista de engenharia, de dimensionamento do saneamento básico, a gente ainda vive problemas de saúde decorrentes da falta dessa infraestrutura básica. Bom, Marcelo, mas se a gente for olhar daqui para frente, quais são as novas perspectivas? Chegamos no saneamento 4.0 e agora? Já dominamos essa técnica de engenharia. O que podemos esperar para os próximos anos em relação ao saneamento e como resolver esse problema que ainda persiste no nosso país? Muito bem. Luana, você até colocou de uma forma bem interessante, que eu até coloquei no artigo do livro também, que é justamente o fato da gente, infelizmente, como o saneamento ele foi evoluindo com a sociedade, com o processo de conurbação, de urbanismo, infelizmente nas cidades atuais, mesmo a gente tendo o saneamento 4.0, eu sempre falo o seguinte, que em determinados lugares, a gente infelizmente ainda tem o saneamento 1.0. Se a gente for para a África, a gente vê fotos lá das pessoas bebendo água, as crianças bebendo água. Eu também coloco na minha palestra essa foto, crianças bebendo água direto do rio. Em algumas tribos, africanas, você tem pessoas carregando água em baldes até a sua residência. Então isso não estou falando só na África não, aqui a gente tem isso nas comunidades, nas periferias aqui do Brasil. Então eu costumo falar o seguinte, a gente tem tecnologia para o saneamento 4.0, que é a mais difundida atualmente, mas a gente é um 4.0 fatorial, digamos assim, né? Você tem, em determinados lugares, você tem ainda o saneamento 3.0, você tem o 2.0, então vai depender da evolução da sociedade e da região para a gente saber e classificar em qual saneamento que a gente está. Mas como você colocou, a gente Marcelo, tem espaço ainda para o crescimento. Só te complementando aqui, falando desses diferentes saneamentos que a gente tem ao longo do nosso país, tem uma questão que me chamou muito a atenção numa entrevista que eu dei para uma cidade na região norte do país, na qual a gente estava cobrando o avanço do saneamento básico, uma cidade que tem apenas 26% da população tem acesso à água. No momento, o repórter me entrevistando e de maneira online falou, não, estamos aqui na frente da região tal, inaugurando uma bica d'água, olha que legal, a população está muito feliz, e aquilo para mim foi chocante, falei, como assim inaugurando uma bica d'água para que a população pudesse ir lá na bica d'água, ou seja, essa entrevista foi ano passado, então assim, a gente ainda vive no nosso país, situações de estar inaugurando bica d'água achando que é o saneamento 4.0, Então, acho que esse é o nosso grande desafio, mas pode complementar aí a tua fala, eu só queria não perder essa fala que, para mim, marcou muito a minha vida, essa entrevista, sabe? Como assim inaugurando uma bica d'água? Não, excelente pontuação, Luana. Realmente é um absurdo. A gente tá falando aí, olha, eu vou te falar, isso o saneamento 3.0, que é o arquitetônico, e o medieval, a gente está falando isso daí de inauguração de chafarizes, picas d'água, isso daí da época medieval.
você tá na razão. Colocar isso numa entrevista ainda no Norte e no Nordeste, você está inaugurando bica, né, não tem o menor sentido. Então, isso só mostra que a gente tem diversos saneamentos no nosso país, que é continental, na verdade. Então, você tem ainda que evoluir. Mas, ainda nessa pergunta que você me fez, se a gente ainda tem espaço para essa evolução, como eu coloquei aqui anteriormente, né, as aldeias, vilas de se transformam em aglomerados urbanos, em micro-regiões, em regiões metropolitanas, e obviamente com todo esse crescimento, a infraestrutura que a gente tinha, arquitetônica e medieval, ou de engenharia sanitária, como a gente colocou, e mudando ao longo do tempo. Quem conhece um pouquinho de saneamento vai num centro de controle de operação de uma empresa de saneamento, com uma concessionária de saneamento, você vai ver que tem todo um processo ali de engenharia mecatrônica, de automatização, você tem toda uma questão tecnológica, digital, de você colocar quanto de vazão, de metragem cúbica você tem que colocar para certas cidades, então tem toda uma questão tecnológica envolvida nisso daí. Então essa engenharia, digamos assim, sanitária, que é o 4.0, que é assim a maioria dos saneamentos que tem praticamente quase todas as cidades, grandes cidades país, tirando as cidades do interior, né? O saneamento rural, que ainda precisa evoluir também, como eu falei aqui, são vários saneamentos dentro do país, né? Mas você tem, na verdade, ainda uma condição de crescimento nisso, na medida que essa engenharia, o que eu coloco, ela passa a ser do saneamento 5, passa a ser uma modelagem estrutural de uma engenharia tecnológica e, obviamente, de hidroenergia. Por que isso, Luana? Eu venho colocando que o saneamento 5.0, ele, por enquanto, ele é o ápice de algumas cidades, obviamente, ainda na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, onde você já pega as estações de tratamento existentes. Então, a gente está saindo aí do modelagem estrutural de engenharia sanitária para uma engenharia tecnológica, onde você vai transformar as estações de tratamento de esgoto, você já pode gerar ali biometano, biogás, transformar isso em energia elétrica, em hidrogênio verde. Então você tem as estações de tratamento, na verdade, alguns autores falam em estações de tratamento sustentáveis. Eu preferi no livro colocar uma classificação, na verdade, unidade recuperadora energética, né? Se transformar as estações de tratamento de esgoto em uma unidade de recuperação energética, porque a gente já tem esse saneamento 5.0, que é toda essa tecnologia de transformação de um resíduo em energia, em biogás. A gente já tem isso nos Estados Unidos já desde a década de 80 e 90. Então, Canadá, especialmente Coreia do Sul é um dos países que mais investe em saneamento. Então você tem alta tecnologia desenvolvida no saneamento para se chegar a uma infraestrutura, obviamente, de uma forma que você não perca, a etapa não termine ali na destinação final, quando acaba um tratamento do esgoto e uma disposição final num recurso hídrico, que é dentro de parâmetro trazido pelo CONAMA. Você já tem ali realmente grandes biodigestores desenvolvidos nas estações de tratamento, que elas transformam em energia, em biogás. Aí vai depender da quantidade do gás, metano e butano que tem ali na estação de tratamento. Tudo isso é feito uma avaliação. Mas você já tem cidades nos Estados Unidos que abastecendo uma cidade de 100 mil habitantes, abastecendo com energia elétrica, né, vinda do esgoto sanitário. Você tem grandes estações de tratamento
já todas aparelhadas com placas e painéis solares para você trazer a energia autossustentável para as estações de tratamento. Então, quer dizer, o espaço para crescimento, para o saneamento 5.0, que eu vinha chamar de modelagem estrutural, de engenharia tecnológica e hidroenergia, é essa nova etapa, digamos assim, que a gente ainda tem muito para avançar. A gente estamos falando de países ainda super desenvolvidos, que já estão com essa tecnologia de ponta, Japão também, espetacular, Japão. Então tem uma drenagem urbana que eu trago na foto da minha apresentação, é uma galeria monstruosa, é o maior sistema de drenagem urbana do mundo. E a gente aqui no Brasil ainda fica discutindo sobre alagamentos, obviamente essa etapa do saneamento ainda a gente precisa desenvolver muito sobre água e esgoto, mas a gente tem um avanço significativo na questão da drenagem urbana para terminar com esses alagamentos nas cidades. Eu cito como exemplo aqui, Luana, um piscinão que foi feito na Praça da Bandeira, onde vivia alagado, e a gente tem realmente, foi feita uma captação ali, um poço gigantesco, um chama aqui da Praça da Bandeira, onde faz essa captação para não alagar a cidade. Então você já vê grandes tecnologias nesse saneamento 5.0 na parte de drenagem urbana também, e obviamente nos grandes aterros sanitários, que é no quarto eixo, digamos assim, do saneamento, que são os resíduos sólidos. Você já tem, na verdade, alguns ainda, né? Se eu não me engano, só tem, acho que um no Brasil, aterro sanitário já com biodigestores para você transformar aquele lixo, aquele resíduo sólido ali em energia. Então, assim, a gente tem muito espaço ainda para evoluir, e obviamente a gente, como todo estudante do tema a gente quer o saneamento 5.0 para todas as cidades do país. Então é uma coisa ainda que a gente ainda tem que evoluir bastante, e obviamente seu podcast feito aqui é um, digamos assim, um canal espetacular, que é uma forma como a gente pode fazer para transmitir conhecimento e obviamente tentar sensibilizar os governantes para trazer políticas públicas melhores, e que obviamente estejam na melhor tecnologia de ponta para o saneamento. É isso. Então esse é o, digamos assim, a evolução do saneamento 1.0 até o 5.0. E aí eu vou ter trazido todos os pontos daí que a gente queria trazer sobre a evolução da história do saneamento ao longo do tempo. Muito legal, Marcelo, essa tua visão de evolução da sociedade, e trazendo a evolução do saneamento de uma maneira conjunta, nos mostra a importância que o acesso à água de qualidade, a coleta e tratamento de esgoto tem na vida das pessoas. A água sempre tem que estar perto de onde o homem está para que ele possa se desenvolver. E aí o homem vai achando formas de buscar essa água, sempre melhorando esse processo. Mas fato é que no nosso país a gente ainda tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água e quase 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, apesar de toda essa evolução que a gente vê no saneamento, né, desde o 1.0 até o 5.0, a gente tem falhado como país pelo fato de não estar conseguindo levar esse saneamento 4.0, que seja, né, para as diferentes regiões do nosso país, seja interior e capital, seja diferentes regiões de norte e nordeste, onde a gente, por exemplo, na região norte ainda tem 60% da população apenas com acesso à água. Na tua visão, né, o que a gente precisa fazer para garantir a universalização, e qual é a tua visão a respeito da regionalização? Isso é uma maneira que vem se consolidando ao longo desse desenvolvimento do homem, da sociedade? Essa é a solução para o saneamento básico? Qual é a tua visão a respeito do futuro desse saneamento no Brasil?
excelente pergunta. Eu acho que a regionalização ela não é só o futuro do saneamento, mas também ela é um objetivo previsto na Lei 11.445 de 2007, alterada pelo novo Marco Legal, que é a 14.026 de 2020, onde lá no artigo 49, se eu não me engano, inciso 10º, ele diz que um objetivo do saneamento é a regionalização. Então isso daí já é um ponto legal, já está uma disposição no novo marco. Então não podemos retroceder a isso, até porque todo esse histórico de evolução, né, esse processo de conurbação, que na verdade o que é, para o ouvinte que não sabe o que é conurbação, é quando duas cidades vão se juntando ali, né, e você passa a não saber qual cidade está confundindo com outra, porque aquilo ali passa a ser uma grande cidade, uma grande metrópole. Então você, para fazer toda a infraestrutura do saneamento, com todas as suas fases, para trazer a água para a população, ter uma vazão suficiente para abastecer toda a população. Isso não é uma coisa simples. Então você não tem ali alguns municípios de forma isolada, né? Realmente você não tem questão sociogeográfica, econômica e financeira. Você tem alguns municípios isolados que não tem até nem dinheiro nem para pagar a folha dos servidores da cidade. Então, como é que você vai investir em saneamento em determinados municípios? Então, toda essa questão da regionalização, ela veio a fazer parte do cenário nacional justamente para termos de escala na construção dessa infraestrutura. Se você não tem ganhos de escala, você não tem, obviamente, uma empresa suficiente para fazer o saneamento em determinadas cidades. Em alguns municípios, a quantidade de moradores dos municípios, tem município com 1.200 moradores, né? Então como é que você vai fazer um saneamento chegar nesse município de uma forma isolada? Não tem. Você tem que fazer blocos de referência, você tem que fazer toda uma regionalização, ao meu ver, né, que vai fazer sentido para que o saneamento ganhe um espaço de uma forma escalonada. Então, na minha visão, a regionalização não tem como retroceder, porque as sociedades e o processo de urbanização só aumenta, só cresce. É muito difícil hoje, por exemplo, numa periferia ou numa favela, você tentar fazer um ordenamento urbano dentro dessas situações onde, digamos assim, onde tem as pessoas com maior vulnerabilidade da sociedade naquele local. Então, para você fazer toda a infraestrutura daquilo ali, a gente precisa regionalizar e criar blocos para poder fazer com que esse saneamento ganhe escala e, obviamente, a gente entre nesse saneamento, digamos assim, 5.0, que eu estou achando que no Brasil justamente o que a gente precisa, é uma nova fase, fase do Planalto, a gente teve diversas fases, digamos assim, de gestão no saneamento, mas eu acho que a metropolitana, ou digamos assim, gestão regionalizada, de prestação regionalizada, vai ser justamente o norte daqui para frente, para a gente poder alcançar, obviamente, a tão sonhada universalização que a gente precisa alcançar até 2033. Nós estamos com a meta aí daqui a 10 anos. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que a gente precisa realmente difundir esse conhecimento e acelerar os processos de regionalização no país para que a gente possa avançar e bem no saneamento. Nossa, Marcelo, muito conhecimento. Foi fantástico esse tempo em que a gente esteve aqui aprendendo contigo a respeito dessa evolução do saneamento básico. Confesso que meu conhecimento era bastante pequeno a respeito da história.
muito nesse episódio e parabéns pelo teu trabalho, por todo esse estudo técnico em cima dessa evolução, e gostaria que se tu pudesse sugerir também outros canais onde as pessoas possam se aprofundar a respeito dessa história do saneamento básico, né? Fica à vontade para fazer as tuas considerações e já agradeço muito, né, por todo esse conhecimento técnico trazido nesse podcast. Obrigado, Luana, obrigado a todos. Como eu posso indicar, obviamente, vou fazer um merchan aqui, né? Vou pedir para todos adquirirem o livro, poder comprar. Não tem só o meu artigo lá, foram 17 artigos, organizei junto com o Dr. Leandro, e um conhecimento muito grande realmente para que todos os artigos trouxessem uma visão específica de cada ponto para a gente poder alcançar essa universalização de forma efetiva do saneamento no Brasil. Mas eu tenho as referências que foram dadas dentro do meu artigo. Vou pedir a gentileza de quem adquirir o livro, ou depois, se puder, anotar o meu telefone ou o meu e-mail, a gente passa essas referências. Tem um específico que eu gosto de colocar, eu acho que é uma referência muito boa. A Agência Nacional de Águas, né, agora, de Saneamento agora, né, ela em 2011 ela fez um livro gigantesco de mais de 500 folhas sobre o uso da água desde o descobrimento do Brasil até o século XX. Então, assim, obviamente, dali que eu parti, digamos assim, de um princípio para fazer toda a construção. Obviamente, as referências. Tem ali no meu artigo, tem outras referências, como o Azevedo Neto, em que traz toda a cronologia do abastecimento de água no Brasil, traz também toda a cronologia do esgotamento sanitário no Brasil. Então, assim, eu consegui fazer essa compilação num artigo condensado, obviamente que não ficasse tão cansativo, né, para todo mundo, mas sugiro essa leitura, e obviamente agradecer aqui a você, agradecer também a todos os envolvidos no podcast, que é uma honra estar aqui falando sobre saneamento, que é um tema realmente de suma importância para o país e até para o mundo. Então, que a gente puder contribuir com o conhecimento, eu acho que cada um fazendo um pouquinho da sua parte, a gente vai longe. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Excelentes sugestões, né, de conteúdo para que as pessoas possam se aprofundar também. Muito obrigado pela tua participação. E vamos encerrar, né, o episódio por aqui. Agradeço novamente, Dr. Marcelo, por compartilhar seus conhecimentos conosco, e a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Se você gostou e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais sobre como funciona o tratamento de água e de esgoto, acesse o site do Trata Brasil e as nossas redes sociais. Lembrem-se que saúde e bem-estar são fundamentais. Até a próxima!